Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje vamos falar sobre tecnologia. Eu vou dar uns avisos para vocês e vamos conversar um pouco sobre os acontecimentos, né, uns últimos acontecimentos aí. Beleza? Então nesse vídeo de hoje vai ser um mix. Eu julguei muito importante estar fazendo esse vídeo para vocês. Esse vídeo está indo ao ar na quarta-feira, dia 15, né, de outubro de 2025. O Windows 10 já foi colocado na prateleira dos aposentados. Ele já foi oficialmente enviado para o retiro dos sistemas pela Microsoft, né? Mas isso não significa que é o fim do mundo. O Windows 10 continua funcionando, beleza? Tudo funciona normalmente como se nada tivesse ocorrido, tá? E para quem pagar pelo suporte estendido do Windows 10, o Windows 10 vai ter suporte por mais um tempo, beleza? A Microsoft decidiu fazer assim desta vez, então para quem pagar pelo suporte ao Windows 10 vai continuar recebendo suporte, mesmo com o seu fim. Ou melhor, não é o fim, tá? Mesmo com a sua aposentadoria, porque o Windows 10 continua funcionando normalmente, sem problema nenhum. Quem está utilizando o Windows 10 continua utilizando o Windows 10 e não tem nenhum tipo de incompatibilidade nem nada. Beleza? Bom, seguindo aí desse ponto, já falando em tecnologia, eu vou dar prosseguimento, depois eu dou os avisos, que assim fica mais conectado às coisas, a compreensão fica melhor. Eu estava assistindo um vídeo novo de um canal que eu não conhecia, que eu até me inscrevi, cujo título do vídeo está assim: 7 razões para você sair do Windows e migrar para o Linux. Um vídeo muito bem feito, muito bem elaborado. Eu gostei bastante, né? E eu fui comentar. Nesses vídeos que eu gosto de deixar minha opinião, já que eu sou um usuário Linux no dia a dia, né? E vim do mundo Windows. E hoje estou vivenciando experiências. Estou tendo a oportunidade de aprender muita coisa nova, vivenciar um outro mundo. Para quem não sabe, eu utilizo o Big Linux. O Big Linux é baseado numa espinha dorsal Linux que eu desconhecia completamente, nunca tinha usado na minha vida, que é o Arch Linux. O Big Linux é baseado no Manjaro, o Manjaro é baseado no Arch Linux. Então, é uma flavor, né, que a gente chama, é um sabor do Arch Linux. E o Arch Linux hoje é a distribuição, uma das distribuições mais antigas, mais completas que se tem em termos de aplicações. Tudo que tem para Linux tem para Arch Linux, tudo, sem exceção nenhuma. E o Arch Linux em si, tá? A base que dá origem ao Manjaro, que dá origem a outras distribuições, que dá origem ao SteamOS, que é também baseado no Arch Linux, que dá origem ao Big Linux, a série Big Linux, né? A base, ela é até bem raiz, o seu modo de instalação. A utilização dela acaba sendo semelhante a outras distribuições hoje em dia, porque você instala um ambiente gráfico de sua preferência, coloca suas aplicações, configura os repositórios AUR, né, que é o repositório do Arch Linux, e você vai ter acesso a todas as aplicações que existem para Linux no mundo hoje. E então acaba que a usabilidade do Arch Linux, no fim das contas, é da mesma forma que outras distribuições. Entretanto, a instalação e configuração do Arch Linux, ela é mais raiz, tá? Ela é bem mais raiz do que outras distribuições, tá? As distribuições mais conhecidas e difundidas que nós temos hoje, que está muito mais simplificado, está tudo muito simples, né? Instalam mais rápido do que o Windows, funcionam melhor do que o Windows, enfim, né? Então, para mim é sempre um mundo novo, porque eu estava habituado ao ambiente Ubuntu Debian, né? Para quem não sabe, o Ubuntu é uma variação do Debian que virou um projeto próprio, né? Mas que segue tendo a espinha dorsal do Debian modificada de uma maneira meio que proprietária, né? Pela Canonicals. E do Ubuntu surgem diversas outras distribuições, diversos outros sabores, né? Você tem
os oficiais, que é Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, né? O Xubuntu é com XFCE, o Lubuntu é com interface gráfica LXQT, o Kubuntu é interface gráfica KDE. Aí você tem um projeto também próprio, que é baseado no Ubuntu Debian, que é o Linux Mint, que é muito difundido, muito utilizado, muito conhecido. Já está vindo em computadores novos que venham com Linux, né? Já estão começando a vir instalados, né? O Linux Mint está começando a vir instalado em computadores novos que você compra que venha com Linux ao invés de Windows, né? Que é um projeto autoral que também tem 3 variações do Linux Mint, né? Você tem o Mint Cinnamon, que é a padrão e mais conhecida. Você tem o Mint Mate, que tem um visual bem mais clássico, e tem o Mint XFCE, que tem um propósito de ser uma distribuição extremamente leve e fluida, né? Então eu venho desse ambiente Ubuntu Debian. Eu nunca tinha utilizado nada muito diferente disso. O máximo que eu utilizei foi o OpenSUSE, mas com a distribuição alemã própria, né? Mas eu não, mas também utiliza, também tem uma base no Debian, né? Se não me engano, eu acho que o OpenSUSE é uma base no Debian. Então, assim, o máximo que eu usei foi isso, de diferentão, assim, né? Então eu venho nesse ambiente e poder estar utilizando o Big Linux, que é baseado no Mandiaro que é Arch Linux, a mim está sendo uma experiência gratificante, até porque o Big Linux é uma distribuição muito completa, muito simplificada, muito funcional, né? Muito prática de se usar no dia a dia. E eu estou falando como usuário, né? Porque se fosse ruim eu ia falar. Tem distribuição que só por Deus. Eu acho horrível de usar, né? Mas tem, no caso do Big Linux, como eu estou usando no meu dia a dia, eu tenho que falar a verdade. Para que eu vou ficar inventando? E aí, eu vou entrar nessa questão seguinte, assim, olhando os comentários, eu fui comentar, porque todo vídeo que eu gosto, eu acho que posso contribuir com alguma coisa, longe de, né, da minha contribuição ser de grande valia, mas eu sinto que posso contribuir com alguma coisa, então eu teço alguns comentários. E vendo lá nos comentários, eu comecei uma tratativa com um cidadão que fez uma informação que chegou. É aquele tipo de pessoa assim, o seguinte: é o tipo de pessoa que, na visão dela, o Windows é a 8ª maravilha do mundo, né? E pelo fato do Windows ser a 8ª maravilha do mundo, nada mais presta para ele. Então ele acha que isso é via de regra. E é preciso que se faça o entendimento que é o seguinte, pessoal: hoje, se tratando de sistemas operacionais, cada caso é um caso. Beleza? Cada caso é um caso. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque cada caso é um caso. Tanto o Windows quanto o Linux, por exemplo, que rodam em PCs idênticos, né? Se bem que hoje em dia também equipamentos da Apple são capazes de rodar Windows, são capazes de rodar Linux, né? Além do sistema macOS, mas é um caso muito à parte, que os computadores mais usados no mundo hoje são computadores comuns, vamos dizer assim, que antigamente eram até referidos a IBM PCs, né? No passado aí era referido assim, se tratava assim, você tinha computadores Apple e você tinha os IBM PC, mesmo que numa época em que a IBM já não estava mais com a sua divisão de computadores, né? Ela tinha vendido para Lenovo. Enfim, criou-se essa coisa porque, na verdade, a IBM acabou popularizando o Windows e os computadores residenciais, os computadores de uso doméstico, os computadores de uso normal, né? Lá, países dos anos 80, anos 90, a IBM acabou popularizando muito isso, né? E acabou que criou essa referência, né, dos IBM PC. Mas na verdade são PCs comuns, que são mais usados, são mais difundidos no mundo todo em relação aos computadores da Apple, né? Então, assim, tem umas pessoas que elas acham que o que elas acham é via de regra.
E a pessoa foi lá e fez um comentário muito sem fundamento, que ela disse o seguinte: o dia que Linux rodar todos os jogos, lançamento, aí o Linux vai prestar, né? Aí vale a pena. O outro botou assim: o principal motivo para não migrar é que o Linux não roda jogos, não roda todos os jogos, uma coisa nesse sentido. Algo assim que hoje em dia é tão desconexo da realidade, né, que eu fui comentar nesses comentários, eu fui expressar, fazer as correções nesses comentários, por qual motivo? Porque esse tipo de pessoa, às vezes, vale mais a pena você ignorar, porque elas têm um fundamento tão vazio que não vale a pena você ficar dialogando com essas pessoas, porque elas sempre dizem mais do mesmo, não dizem nada com nada. Elas parecem que estão desconexas da realidade. Mas eu comento nesses tipos de comentário porque pessoas que estão completamente a par da questão, mas que querem conhecer, que querem descobrir um mundo novo, que querem ver, opa, peraí, deixa eu ver quais são as 7 razões para eu poder migrar do Windows para o Linux. Deixa eu ver os comentários aqui, o que, que as pessoas estão dizendo. Quem está usando, quem não está, porque deixa eu ver. Aí pega uns comentários vazios desses, se pauta por esses comentários, porque desconhece a realidade dos fatos e acaba se pautando por esses comentários, porque esses comentários acabam ganhando muita notoriedade, acabam ficando mais destacados, né? E porque é muita gente muita gente, não é muita gente, mas os que comungam das mesmas ideias vazias vão lá e potencializam esse comentário com mais ideias vazias, né? E alguns como eu vão lá nesses comentários e comentam justamente para que não fique só as ideias vazias e fique a realidade dos fatos. Hoje a coisa mudou muito. Hoje é possível rodar lançamento, jogos lançamento no Linux sem problema nenhum. E foi esse o meu reforço na série de comentários que eu deixei lá. Eu corrigi a pessoa, falei que ela estava completamente equivocada. Ela veio de maneira irônica falar assim que se o Linux é um paraíso para mim. Aí eu digo o seguinte para vocês: cada caso é um caso e o Linux é um paraíso para mim. E eu desafio uma pessoa dessa a provar o contrário. E sabe por que eu digo que ele é um paraíso para mim? Eu tenho uma máquina gamer de 2000 e ali ido de 2015 a 2019. A minha máquina gamer mesmo, com placa-mãe que custava caríssimo, um processador razoável, uma placa de vídeo parruda da Nvidia, 32 GB de RAM, era uma máquina que custava, na época, brincando, uns R$ 4.000. Se fosse comprar ela pronta, com RTX 2060, que era o que tinha de bom na época, com placa-mãe ASUS Z97A, placa-mãe gamer ASUS TUF, com 32 GB de RAM, da frequência mais alta que tem no padrão DDR3, um processador da linha Intel Core K, que não tem vídeo integrado, um CPU cooler de torre, um gabinete grande, né? Se você for botar na ponta do lápis o que custava um computador, na época, esse computador é caríssimo na época. Então tem um computador desse que hoje não vale tanto, não vale mais tanto assim, né? Mas ainda tem um certo valor de mercado porque ainda é capaz de funcionar muito bem. E assim, o Linux para mim é um paraíso. Eu posso dizer isso, é aquela pessoa que falou isso com um tom irônico, ela não consegue me refutar. Ela não consegue provar que não é. Porque como eu digo, que cada caso é um caso, é o seguinte: tudo que eu fazia no Windows, eu faço no Linux com uma eficiência muito superior. Eu jogo no Linux com mais FPS, com mais desempenho, com mais eficiência, com mais qualidade. Entendeu? É fato. Eu vivo isso no meu dia a dia. O bom de ser produtor de conteúdo nessas horas, de ter canal no YouTube, essas coisas, é você poder provar aquilo que você vivencia.
e provar que essas pessoas estão equivocadas no que elas dizem. Porque não existe paraíso unilateral. Tá? Não existe isso. Não existe só um paraíso. Hoje, para mim, para tudo que eu faço, edição de vídeo, jogar, produzir conteúdo, escrever matéria, editar material, trabalhar com modelagem 3D, fazer renderização 3D, né? Lazer, diversão. Eu faço tudo no Linux. Eu faço exatamente tudo no Linux. Eu não preciso mais do Windows para isso. Todas as ferramentas que eu utilizo no Windows, eu estou utilizando no Linux. Eu uso Adobe Photoshop CC 2018 no Linux. É um Photoshop. O mais atual que eu consegui rodar mas é um Photoshop que funciona pleno, 100%. Trabalho com arquivos RAW, trabalho com arquivos de imagem de qualquer outro formato, sem problema nenhum. Eu utilizo o Blender para modelagem. Tem aplicação nativa para Linux, funciona perfeitamente bem. Tá? Eu utilizo o editor de vídeo que eu uso no Windows, que é desenvolvido pela Microsoft. Olha só, eu uso uma aplicação Microsoft no meu Linux para editar vídeo, que é o Microsoft Clipchamp. Porque eu consigo rodar ele no Linux da mesma maneira que eu rodo ele no Windows, em modo aplicativo. E funciona perfeitamente bem. Os vídeos que eu edito, todos eles funcionam muito bem. Sem problema nenhum. Vocês estão entendendo? Então, eu consigo utilizar as aplicações. Eu jogo jogos como GTA San Andreas, GTA 4, Test Drive Unlimited, Asphalt Unity, Car Mechanic, lançamento de 2025. Lançamento de 2025. Então me explica como que lançamento de 2025 não é possível rodar no Linux. Não explica. A pessoa não explica. Ela é um disco furado. Ela defende sempre a mesma merda e aí parte para agressão. Quando ela vê que ela vai perder, ela parte para agressão. Que é isso que algumas pessoas fazem. Quando eles veem que vão perder no diálogo, que vão perder nos argumentos, eles partem para agressão, porque eles não aceitam a derrota. São pessoas problemáticas que não aceitam a derrota. Tá? Então, eu rodo jogos lançamento. Eu rodo... Tem um outro jogo de corrida lá, o Racing, aquele Racing Pro, que eu trouxe vídeo no canal. Funciona perfeitamente. Eu rodo o Fórmula 2024 perfeitamente. São todos jogos que eu jogo, mas uma pancada de outras coisas que eu jogo. Sejam jogos de Windows, instalados da mesma maneira que no Windows, sejam jogos de DOS antigos, que eu uso o DOSBox, tanto no Windows quanto no Linux é a mesma coisa, sejam jogos da Steam, que eu utilizo no meu repositório da Steam. Não tem problema nenhum. Seja lançamento, seja jogo antigo, seja jogo que já está na praça, funciona para mim perfeitamente bem. Eu uso a plataforma de Second Life, eu uso os mesmos visualizadores, os mesmos não. Apesar de eu ter mais de um visualizador instalado no meu Linux, como eu tenho no Windows, eu uso apenas um, que é o que eu gosto, que é o Alchemy Viewer, que tem versão nativa para Linux. Eu uso ele para fazer esses vídeos para vocês, sem problema nenhum. Eu uso o OBS Studio para fazer captura de tela, para fazer transmissão ao vivo, para fazer tudo. Da mesma maneira que no Windows. Funciona perfeitamente. Ou seja, todas as aplicações do Windows que eu preciso, que eu quero utilizar, que não tem versão nativa para Linux, eu utilizo. No Linux também. Fora que, por uma questão até de produção de conteúdo, eu tenho o Office
Microsoft instalado no Linux. É o 2007? É o 2007, porque para mim era só um teste, pois eu utilizo o OnlyOffice. Eu utilizo o Office 365 no Linux, no modo desktop normal. Porque o Office 365, eu tenho integrado ele com o meu notebook. Eu utilizo a nuvem para publicar para poder tratar as minhas matérias, que é muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais prático. Estou na rua, estou numa escola, escrevi a matéria. Beleza, já está no Office 365, já vai para a nuvem. Quando eu chegar em casa, eu não preciso de pendrive, não preciso ligar notebook, não preciso nada disso. A matéria já está colocada na nuvem. Eu abro aqui no Office 365 no meu Linux e vou usar perfeitamente. Então, eu prezo por praticidade. E para mim resolve muito bem assim. Mas eu tenho um Office 2007 instalado aqui para mostrar que uma suíte de aplicativos do Microsoft Office funciona no Linux. Até o Office 2010 e 2013 funciona no Linux, se você instalar ele da maneira correta. Tranquilamente. É possível hoje em dia você ter uma suíte dessa. Mas o OnlyOffice ou o Microsoft Office 365 já resolve. O OnlyOffice é uma suíte é uma alternativa ao Microsoft Office para poder usar localmente. Às vezes eu quero abrir um PowerPoint, às vezes eu quero mexer numa planilha no Excel, alguma coisa local aqui no meu computador, que não tem necessidade de eu compartilhar isso com o meu notebook. Eu posso usar um OnlyOffice, não tem problema nenhum. Ele tem um visual semelhante ao Office 365 que funciona perfeitamente bem. Né? Então hoje eu posso entender e posso dizer que para mim Linux está sendo um paraíso. Porque veja, o Windows 11 roda nesse meu equipamento, mas o desempenho dele é muito aquém do que o Linux me entrega. Eu tenho um sistema muito mais fluido, que consome pouco, que roda muito bem, que funciona muito melhor, né, do que o Windows funciona para mim. Um sistema que a cada atualização ele não bagunça o meu sistema, a minha interface gráfica. Um sistema que é de fácil personalização. Eu deixei ele do meu gosto. E de tempo em tempo eu posso configurar de maneira simples, com apenas alguns cliques, o que eu quero. Coisa que o Windows não me permite. O Windows é mais limitado. Aqui no caso do Linux eu posso personalizar tudo. Eu posso deixar ele com um visual mais minimalista, um visual mais tech, um visual mais old school, um visual mais padrão, um visual mais diferenciado, moderno. Posso pôr barra onde eu quiser. Posso mudar o jeito de usar a barra. Posso mudar o jeito de usar o menu de aplicações, vulgo o menu iniciar, né? Eu posso tudo com simples cliques. Tudo já está disponível para mim, eu não tenho que instalar nada, eu não tenho que usar aplicações de terceiro, eu não tenho que ter problema a cada atualização do sistema, porque o sistema atualiza, aí bagunça as aplicações de terceiros que deixam a composição da minha área de trabalho mais a um gosto meu, particular meu. Eu gosto de ter esse direito, de ter um ambiente de trabalho customizado, mas ao meu gosto. Que ao olhar para a tela do computador eu me sinta confortável, eu me sinta bem utilizando o computador. É um direito meu. Tem gente que adora ficar usando aquele, eu vou chamar de DreamScene, né, que voltou agora para o Windows 11. Parece que está voltando, né? Mas tem uma aplicação que permite que você faça isso, que são aqueles papéis de parede animado. Eu, particularmente, não sou fã disso hoje em dia. Tá? Não é uma coisa que, em termos de configuração visual, me agrada. Tá? Então, é uma coisa que eu não uso, mas eu não critico quem usa, tem muita gente que usa, eu acho interessante. Se aquilo agrada a pessoa, se aquilo faz bem para a pessoa, né? Eu acho interessante. Então, por que não? Né? Para a pessoa não usar, se ela gosta. Para que eu vou criticar? É um adereço.
Mas isso não é nativo no Windows. No Linux eu tenho isso nativo. No Linux eu consigo configurar, por exemplo, que a alternância entre aplicações, entre as várias áreas de trabalho, se eu tiver com mais de uma área de trabalho setada aqui no meu computador, que faça aquele efeito de cubo 3D, eu consigo configurar para o Alt Tab funcionar de maneira diferenciada. É tudo muito personalizável, sabe? Tudo muito simples de usar. Isso é um ponto favorável. Agora, você se pautar de que, assim, olha só, eu sei, eu tenho esse entendimento e eu deixo isso muito claro, de que não existe nada perfeito. Por isso que eu falei lá atrás que cada caso é um caso. Por quê? Porque para mim, o Linux é um paraíso. Meu computador hoje é meu paraíso. Meu paraíso digital, tecnológico. Um computador antigo, mas que hoje é meu paraíso tecnológico. Eu posso dizer isso, eu posso me dar esse direito de dizer isso porque é fato. Né? Agora, você ficar querendo trazer informação de forma vaga não dá. Porque a gente sabe que não existe nada perfeito. Né? E que o Linux tem os seus limitantes. O Linux tem os seus detalhes que você precisa se atentar. Por exemplo, para quem usa aplicações da Corel Draw principalmente, não vai conseguir utilizar Linux sem utilizar uma máquina virtual ou um Inbolt de fundo para poder conseguir rodar um CorelDRAW no Linux, porque o CorelDRAW não roda nem no Wine. E eu fiz vídeo mostrando isso na prática. Nem tudo dá certo. E até aquilo que não dá certo, às vezes você tem que mostrar. Você tem que colocar no YouTube, produzir um conteúdo falando, olha, eu tentei e não vai. Para que as pessoas vejam que você tentou e que realmente não vai. Então não fica um comentário vazio. Falar, olha, não roda Corel no Linux. Não tem como. Você tentou? Você tentou alguma versão? Nenhuma funciona? Não, das que eu tentei. O máximo que eu consegui lograr êxito de CorelDRAW no Linux foi uma versão 12 do CorelDRAW que eu consegui instalar, mas mesmo assim ela não funciona pleno. Inclusive eu não consigo nem desinstalar ela. Então, infelizmente é algo que está aqui funcionando parcialmente, que eu não consigo desinstalar. O CorelDRAW em si é o que não funciona direito. Né? O PhotoPaint, o Corel Trace, o outro para digitalização, o Corel Capture, esses estão funcionando no Linux. Muito bem, obrigado. O CorelDRAW em si não funciona. E foi a única versão que eu consegui instalar aqui que abriu, de certa forma. Que as outras, quando eu consegui instalar, não abria, ou eu não conseguia nem concluir a instalação. Então, assim, é claro que para quem usa esse tipo de aplicação, o Linux não vai resolver, a menos que você utilize uma máquina virtual, que é um sistema dentro de outro, ou o projeto Inbolt, que eu vou trazer vídeo aqui no canal em breve. Tá? Eu só estou vendo lá com a comunidade do Big Linux porque que eu não consigo instalar ele pelo repositório da Big Store. Porque ele aparece lá, mas não está deixando eu instalar. Está dando um erro. Então pode ser pacote, pode ser alguma coisa nesse sentido. Eu pedi para a galera lá da comunidade do Big Linux verificar para ver por que está acontecendo isso. Porque eu vou trazer o Inbolt para vocês. O Inbolt, tem vídeo dele aí no canal. O Inbolt ele é um projeto que propõe fazer a mesma coisa que a Microsoft fez lá atrás no Windows 7. É o XP Mode. Lembra do XP Mode? Que a Microsoft introduziu nas versões Professional e Ultimate do Windows 7 para que pessoas que ainda utilizassem o Windows XP pudessem migrar para o Windows 7 sem maiores problemas, porque aí você tinha um Windows XP rodando por baixo do Windows 7, integrado à espinha dorsal do Windows 7, fazendo com que aplicações que não rodariam no Windows 7 conseguissem rodar
como se fossem integradas ao Windows 7, o Inbolt é a mesma proposta. Com a diferença que o Inbolt ele permite que você rode versões de Windows, não só uma única versão como era o XP Mode, mas que você rode versões de Windows que você tenha serial. Uma versão de Windows sua, você tem serial de uma versão home do Windows 10, por exemplo, você consegue rodar ela integrada ao seu Linux. Então você vai conseguir que aplicações que nem no Wine elas rodam no Linux hoje, elas consigam ser executadas no Linux de maneira integrada, como se eu tivesse rodando essas aplicações, né, diretamente pelo Linux. Aí eu vou conseguir rodar o CorelDRAW. E se eu instalar um Windows 11 ou um Windows 10 que não seja a versão LTSC, que Adobe, CorelDRAW e Steam não dão suporte nenhum e as coisas não funcionam nessa versão de Windows, então se eu instalar o Windows 10 Home Single Language, o Windows 11 Home Single Language, ou o Windows 10 ou o Windows 11 Pro, que é o que eu tenho serial, por exemplo, eu vou conseguir rodar essas aplicações, né? Eu vou conseguir rodar o Photoshop atual, eu vou conseguir rodar o CorelDRAW integrado ao meu Linux. E com a expectativa da evolução desse projeto Inbolt, que está em fase beta, mas já está bem usual, né? Por isso que eu vou trazer para vocês aqui, porque já dá para usar, né? A tendência é que eles evoluam o projeto de uma tal maneira que se pareça que o Windows está rodando naturalmente, localmente, dentro do computador, junto com o Linux. De modo que vai possibilitar que você consiga rodar jogos. E talvez isso resolva um problema de imediato, vamos colocar dessa forma, que eu acho que isso é uma tendência que está mudando e vai ter que mudar. Isso resolva de imediato a questão daqueles jogos que utilizam aqueles adereços anti-cheats que estão ligados diretamente ao kernel do Windows, que impossibilitam que eles rodem no Linux. E que são utilizados como justificativa para alegar que Linux não presta. Porque muitas das pessoas que enchem a boca para falar que Linux não presta, vêm com essa retórica. Eles vêm com essa retórica. De que é o seguinte, olha, não roda jogo. Por quê? Porque alguns jogos hoje em dia que utilizam esses anti-cheats não funcionam no Linux, porque esses anti-cheats são adereços que estão diretamente ligados ao kernel do Windows. Por conta disso, não rodam no Linux. Aí eles pegam isso daí e utilizam isso daí para dizer que Linux não presta para rodar jogo. Sendo que existem hoje 2.000 títulos e está aumentando a quantidade de jogos jogáveis no Linux. Cada mês que passa, aumenta a quantidade de jogos compatíveis com Linux. Aumenta a compatibilidade. E isso eles não falam para você. Isso eles não dizem para você, né? Então eles acabam utilizando como argumento de que assim, porque não roda o jogo lá que tem um tal do anti-cheat, então significa que Linux não presta. É uma realidade que está mudando. Entendeu? Uma realidade que está mudando. Olha, uma coisa é certa. Grandes corporações, big techs, empresas conceituadas no mercado, elas não jogam dinheiro fora. Eu desconheço alguma empresa que goste de jogar dinheiro no lixo. Elas podem, como já aconteceu muitas vezes na história, elas podem, pura e simplesmente, cometer erros que levam ao seu declínio. Pode lançar um produto que ela gaste rios de dinheiro e que seja um completo fracasso, né? Por N fatores. Como ela pode apostar em alguma empresa que tenha alguma ideia que seja
relativamente inovadora, mas que para aquele momento aquela ideia não decola e a empresa já está mal das pernas, a outra vai lá e abrange, isso consome muito do seu capital, né? E aí acaba que também não é, naquele momento não é, mas lá na frente pode ser que estoure. Acontece muito isso. Entretanto, no ramo da tecnologia, né, isso é muito volátil. E as empresas que lidam com isso, as grandes big techs, elas já estão mais calejadas porque elas já passaram por isso algumas vezes. Em apostarem em coisas que naquele momento não se mostraram viáveis. Então, assim, você pegar uma Valve, que é a responsável pela plataforma Steam, é responsável por alguns jogos também, como a linha Counter-Strike, né? E a linha Half-Life, o jogo Half-Life. Então você pegar uma Valve dessa, que já tem uma estrada assim, e eu tenho conhecimento do Counter-Strike lá do começo dos anos 2000. Começo da primeira década de 2000, eu tomei conhecimento do Counter-Strike, do Half-Life, que deu origem ao Counter-Strike. Então veja que não é de hoje. Já tem décadas de mercado que a Valve vem trabalhando no desenvolvimento de jogos. E agora tem sua plataforma própria, né? Tem, inclusive, sistema operacional próprio. Aí eu pergunto para vocês, por que a Valve hoje em dia, se o Windows é tão perfeito assim e ele roda tudo, por que a Valve hoje em dia resolveu desenvolver um sistema operacional próprio? Resolveu gastar dinheiro, resolveu colocar no seu dispositivo móvel para jogar, o Steam Deck, um sistema operacional próprio, que não é o Windows. Ela poderia ter feito como a Lenovo, como a Asus, o Asus ROG, o Lenovo Legion, ter colocado o Windows, por que não? O hardware é Ryzen, a AMD Ryzen é toda AMD, o chipset gráfico é AMD, top, capaz de rodar as coisas. Por que ela não colocou o Windows? Porque a Valve foi gastar tempo e dinheiro desenvolvendo um sistema operacional próprio. Porque ela está enxergando que as coisas estão mudando. E ela está vendo potencial nisso. E a tendência é que isso force com que os desenvolvedores de jogos comecem a abrir os olhos para esse mundo Linux. Então hoje, sim, é possível você rodar jogos lançamentos no Windows, no Linux. Tá? É possível você rodar jogos lançamentos no Linux. Eu sou prova disso, eu tenho um vídeo aí no canal do Car Mechanic, que é um lançamento de 2025, lançou agora. Eu trouxe a demo dele no canal. E funcionou muito bem, obrigado. E eu vou comprar esse jogo, só para montar aquele Fiat. Eu gostei muito da proposta do jogo, gostei muito do estilo do jogo, eu tenho certeza que esse jogo vai me trazer gameplays maravilhosas, que vão dar visibilidade pro canal. E eu vou gastar esse dinheiro e vou comprar esse jogo. Porque esse jogo vai me ajudar a crescer mais o canal para quem gosta de jogos. E é um jogo muito bacana. Não é só porque o personagem do jogo tem um Fiat 127 para poder montar um 126, 127, que seria o 147 caixotinho, né? Com motor traseiro. Mas porque eu gostei da mecânica, da proposta, do estilo do jogo. Eu gosto desse tipo de jogo. Em que você é um personagem que você tem que viver. Tem que comer, tem que comprar as coisas, tem que fazer os negócios, tem que cuidar da casa, eu gosto disso. Se bem que na vida real cuidar de casa não é muito meu forte, não. Mas eu gosto desse tipo de jogo, que você tem que ter você tem essas coisas para fazer. Não é só um jogo que você pega e sai andando por aí feito um doido e fica por isso mesmo, ou cumpre missões, não. Ali é um jogo de primeira pessoa que você tem que elevar a sua oficina e atender clientes e montar o seu carro, que por conta de um acidente, na história do jogo, do Car Mechanic, por conta de um acidente ele ficou danificado. Então você tem que montar ele todo, e nesse meio tempo, para você poder montar seu carro e arrumar o seu espaço onde você vive, você se reerguer, né? Você precisa remontar a sua oficina, você precisa restabelecer as coisas. Adorei a dinâmica do jogo. Achei o jogo bom, otimizado, rodou muito bem no Linux.
inclusive fazendo gameplay. Então, né? É o tipo de coisa, lançamento 2025, rodando no Linux perfeitamente. Vocês estão percebendo a questão? Que interessante que é. E isso não significa que o Linux não presta, porque o Linux roda jogo lançamento. Agora a pessoa vem com comentário vazio falar. Bom, primeiro que eu desconheço qualquer pro player. Estou falando de jogador comum, não. Que jogador comum é impossível, né? Mas pro player, por exemplo, eu desconheço qualquer pro player que jogue todos os jogos que existem na atualidade. Até mesmo por questão de gosto, de gênero, né? As pessoas jogam aquilo que elas gostam. É impossível que a pessoa vai jogar todos os jogos que existem na atualidade. Eu desconheço quem faça isso. A pessoa pode jogar muitos jogos. Muitos jogos. Uma quantidade considerável. Mas não todos. Então você dizer que o dia que todos os jogos, lançamentos, rodarem no Linux, o Linux vai prestar, desculpa. Você está completamente equivocado nas suas ponderações. Completamente equivocado. Tá? Porque o Linux roda jogo lançamento. Cada caso é um caso. O dia que Linux rodar CorelDRAW e Photoshop, ele vai prestar. Você está equivocado quando você coloca dessa forma. Primeiro que o Linux já roda algum Photoshop e algum programa da Adobe. De forma integrada ao sistema, utilizando o Wine. Porque eu rodo. Eu rodo Photoshop CC 2018. Eu rodo o InDesign CC 2018. Roda. São coisas que eu utilizo. Então eu consigo rodar. Certo? Beleza. CorelDRAW tudo bem, eu entendo. Mas isso não significa que todo mundo use Corel. Nem todo mundo usa CorelDRAW. Uma parcela de pessoas utilizam CorelDRAW. Outras não. Não é via de regra. Então dizer que o sistema não presta porque não roda CorelDRAW não tem fundamento. Pode não servir para você que dependa do CorelDRAW. Mas não significa que para o outro não vai servir. Que às vezes vai servir muito mais do que o Windows. Porque a realidade dele é diferente da sua. Vocês estão compreendendo a questão o que eu quero dizer com isso? A realidade é diferente da sua. O meu Linux roda jogos lançamento 2025. Por quê? Porque o que eu jogo roda. O que eu me predisponho a jogar roda. Agora, eu não jogo as mesmas coisas que outros. Então, tem jogos que não rodam no Linux de jeito nenhum. Por conta dos tais dos anti-cheats, por exemplo. E por esse motivo, né, não dá para dizer que Linux não presta. Porque eu jogo jogos lançamento 2025. Outra coisa que foi falado pela mesma pessoa que estava me refutando com argumento vazio. Questão de placas NVIDIA. A minha placa NVIDIA é uma RTX 2060 que eu uso no Linux perfeitamente. Funciona muito bem. 43 graus está marcando agora. Aliás, está 45 graus porque eu estou usando um visualizador de Second Life. 45 graus no RTX 2060 usando o visualizador de Second Life. Agora aumentou. Aumenta. Estou usando uma visualização 3D, está exigindo da placa. Tranquilo. Hoje ela amanheceu com 36 graus. Porque hoje está mais frio aqui na minha região. A placa de vídeo NVIDIA funciona perfeitamente no Linux. Driver proprietário. A aplicação da NVIDIA para o Linux não é tão bem elaborada quanto a aplicação do Windows, eu concordo. A NVIDIA tem que melhorar nesse aspecto. Mas funciona, melhorou muito.
Melhorou muito. Então a pessoa dizer que não dá para jogar direito com drivers NVIDIA, ela tá mentindo. É mentira. Eu jogo com a minha RTX 2060. Inclusive lançamentos da Steam. Lançamentos 2025. Sem problema nenhum, eu não tenho incompatibilidade nenhuma. Tudo funciona muito bem. Obrigado. E aí? Não é? Então não dá para você vir com esses argumentos para dizer que Linux não presta só porque é o que você acha que é e pronto, acabou. Bom, pessoal, agora, depois desse vídeo longo aí de quase 50 minutos, eu quero dar uns avisos para vocês. Essas pessoas que costumam aparecer nos vídeos da gente, que acham que a gente se incomoda com elas por conta do propósito que elas aparecem, né? Parece mosquito, né? Vocês sabem o que o mosquito faz, né? Perturba. Perturba não. Aí tem um negócio interessante. Ah, por que você exclui essas pessoas então? Por que você exclui os comentários delas se isso não te incomoda? Pelo bem da comunidade, beleza? Eu não gosto. Eu não vou no vídeo dos outros e fico falando coisas chulas no vídeo dos outros. Mesmo que eu não concorde com a pessoa, eu não vou no vídeo da pessoa e deixo coisa chula. Sem fundamento, com palavras horríveis. Eu não xingo a pessoa, eu não falo isso. Né? Sem fundamento. E às vezes acontece isso no meu canal. Então assim, eu não me importo com isso não. Se quem faz isso acha que eu vou me importar, acha que eu vou me sentir mal, porque a pessoa botou que o meu vídeo é um lixo, porque a pessoa falou um monte de bobagem, que não tem nada a ver, que não agrega em nada. Né? Às vezes nem assiste meu vídeo direito, vai lá e escreve besteira. Se a pessoa acha que eu me sinto mal com isso, eu não me sinto. Primeiro, eu agradeço porque viu o vídeo. Eu acredito que tenha visto tudo. Então, meus vídeos às vezes são longos, então dá visualização. Já está me ajudando. Segundo, que na minha concepção, essas pessoas são pessoas carentes, que têm problema, que precisam, na verdade, de atenção e oração. Porque elas estão precisando de oração, elas estão um pouco perturbadas. Então, não me incomoda. Só que para o bem da comunidade, que é aquela história. Por exemplo, se joga um lixo na porta da sua casa e você não limpa, eu não me importo. Pode jogar lixo aí, eu não me importo. Não tem problema com quem joga lixo na porta da minha casa. Sabe o que vai acontecer? A rua vai ficar suja. A sua casa vai virar um problema na rua. Porque você não se importa com as pessoas fazerem coisas que não são legais, né? Porque não acha, pô, eu não estou me incomodando com isso, não está me atingindo. Mas o problema é que está sujando a calçada. Está sujando a frente da sua casa. Isso vai incomodar outras pessoas. Então, pelo bem da comunidade, a gente tem que manter a calçada limpa. Mesmo que não seja a gente que suja, a gente tem que manter a calçada limpa. E tem que limpar, remover a sujeira alheia que colocam ali. Então, eu estou removendo essas pessoas que fazem comentários nada a ver, sem educação, jocosos, que vêm falar que meus vídeos são lixo. Tá? Você usar de maneira educada para contrapor e falar, olha, eu discordo de tudo que você falou. Na minha visão é isso, pronto, acabou. Eu vou respeitar, o comentário vai ficar lá, serve de contraponto, isso é uma maravilha. Agora, chegar e falar que o vídeo é um lixo, me xingar, usar palavrão, falar coisas que não tem sentido nenhum, que jogar lixo na porta da minha casa, eu não vou permitir. E mesmo que não seja responsabilidade minha direta, porque não fui eu que joguei o lixo ali, eu vou limpar a porta da minha casa pelo bem da comunidade. Eu não quero ver minha comunidade com aspecto de sujeira. Então eu não vou deixar comentários nos meus vídeos com essa pegada jocosa, sem educação, palavrão, xingamento, coisas fúteis. Eu não vou deixar no vídeo.
beleza? Eu estou removendo e estou bloqueando as pessoas do canal. É o que a gente fala no jargão popular, estou enxotando essas pessoas do canal, porque elas não agregam em nada. Assistem o vídeo, já dá visualização, já estão ajudando positivamente. Mas passar na porta da minha casa e falar que a minha casa é um lixo, que a minha casa é feia, que a minha casa é isso, elas podem pensar, mas deixar lixo na porta da minha casa eu não vou permitir. Beleza? Então deixar comentário desrespeitoso no meu canal eu não vou permitir. Se você acha que o meu vídeo é um lixo, se você acha que o que eu falo é um lixo, se você não gosta do que eu produzo, primeiro, se está vindo aqui assistir meu vídeo, obrigado, você está me dando visualização. Segundo, que você não tem que vir aqui. Está vindo aqui para quê, então? Se você não gosta do que eu faço, por que você está vindo aqui? Para jogar lixo na porta da minha casa, é isso. Qual o intuito disso? Para outras pessoas que não conhecem o meu trabalho chegar aqui e falar, pô, esse vídeo é um lixo, não vou assistir. E ela perde a oportunidade, às vezes, de ver alguma coisa útil para ela. Que poderia ser útil para ela. Que para você pode não ser, mas para o outro pode. Só que ela vê um comentário desse lá, então eu estou mantendo a porta da minha casa sempre limpa. Ok? Um vídeo de 51 minutos. Mas eu estou mantendo a porta da minha casa sempre limpa. Então você que vem aqui comentar que o vídeo é um lixo, vem me xingar, vem falar besteira dos meus vídeos, do meu conteúdo, do meu canal, coisa que não tem sentido nenhum, você não consegue debater no campo das ideias, não consegue se contrapor a mim, então eu vou excluir você. Você vai emporcalhar outra calçada. Aqui não, a minha não, pelo bem da comunidade, beleza? Eu não me importo. Eu me importo com a comunidade. Eu não me importo com você. Não dessa maneira que você acha. Eu não me importo com essas suas ações. Não me importo. Eu me importo com a comunidade, com o bem-estar da comunidade. Eu importo com os outros. Que vêm aqui por um acaso, ou que gostam do meu trabalho, que vêm aqui e vê que o ambiente aqui é saudável. É legal. Eu me importo com essas pessoas. Com o bem-estar dessas pessoas. Não com o seu. Porque o seu eu sei que eu não vou atender o seu bem-estar, porque você considera que o que eu faço é um lixo. Não, então, aqui na minha porta você não vai ficar emporcalhando. Então eu vou excluir, vou bloquear, beleza? Tem uma lista de bloqueados muito grande. Poderia fazer uma shorts mostrando a quantidade de gente que eu bloqueei ao longo desse tempo todo que eu tenho o canal. É muito menos do que poderia ter sido, mas tem uma listinha considerável. Eu não vou fazer isso para não expor ninguém, porque é desnecessário fazer isso. Né? Não tem sentido eu fazer esse tipo de coisa. Mas eu deixo claro, aqui, na porta da minha casa, eu não vou permitir que fiquem emporcalhando, jogando lixo. Beleza? Eu vou estar sempre limpando e impedindo que essas pessoas que vêm fazer isso aqui na minha calçada, que elas continuem fazendo. Vá fazer isso em outro lugar. Beleza? Mas se ainda assim essas pessoas continuarem assistindo meus vídeos, tudo bem. Está gerando visualização e monetização para mim. E eu agradeço. Eu agradeço essas pessoas por assistirem os vídeos. Mas emporcalhar a frente da minha casa não vão. Pelo bem-estar da comunidade. Não é porque eu me incomodo, não. Beleza? Pelo bem-estar da comunidade. Tá? Eu valorizo muito mais a comunidade ao meu redor. Tá? Então, pelo bem-estar da comunidade, eu estou mantendo a porta da minha casa sempre limpa. Tudo bem? Porque senão fica parecendo, e eu estou falando isso dessa forma, porque fica parecendo que eu estou me incomodando com essas pessoas. Ou seja, eu estou alimentando essas pessoas. Essas pessoas, elas se sentem bem com isso, porque eu atingi ele. Eu cumpri com o meu objetivo. Eu fui lá, falei que o vídeo dele era um lixo, e ele foi lá e ficou bravinho.
me removeu do canal dele. As pessoas se sentem alimentadas com isso, quem faz isso. Mas eu não estou fazendo isso porque eu fiquei bravinho, porque eu fiquei revoltado com a pessoa, não. Estou fazendo isso pelo bem da comunidade, porque ninguém é obrigado a chegar num vídeo meu e ver lá que tem um cidadão me xingando e botando que o meu vídeo é um lixo. Ninguém tem que ver isso. Ninguém tem que ver que a minha calçada está suja, que a minha calçada tem lixo. Ninguém tem que ver isso. Os meus vizinhos não têm que ver que a minha calçada está suja. Até que para que eles também mantenham a calçada deles limpa. Então eu dou a minha contribuição positiva para a comunidade, removendo esses tipos de pessoas que fazem comentários chulos, que xingam, que não tem fundamento nenhum, que não conseguem debater no campo das ideias, né? Para que outras pessoas tenham condições de virem bater num ambiente limpo e saudável. É simplesmente isso. Por isso que eu removo. Beleza? Porque não fosse isso, não tinha problema nenhum. Deixa o cidadão falar lá as bobagens que ele quiser falar. Deixa ele jogar o lixo que ele quiser jogar na calçada. Não tem problema nenhum. A mim, particularmente, não incomoda. Por mim, pode deixar lá. Deixa lá que o vídeo é um lixo. Estou preocupado com isso. Deixa lá os palavrões, deixa lá. Liberdade. Eu sou defensor da liberdade. A pessoa tem direito de dizer o que ela... Mas é preciso que haja um bom senso. Eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho que pensar nas pessoas de bem que vêm aqui ver o meu conteúdo porque ele gosta do meu conteúdo. E por que não ele vir aqui no meu canal num ambiente limpo, saudável, bacana, que tenha um cuidado de não deixar lixo espalhado pela calçada? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? É só por isso. Beleza? É isso aí. Curte, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Ah, e se alguém comentar nesse vídeo aqui coisa sem argumento, tá? Eu vou remover. E vou enxotar do canal. Tá? Porque eu não quero ninguém emporcalhando aqui pelo bem da comunidade, beleza? Por mim, você podia colocar aí 1 milhão de comentários só falando palavrão. Não tem problema nenhum da minha parte. Eu não me importo. Tá? Mas, pelo bem da comunidade, um comentário jocoso, sem educação, né, que a pessoa fizer, eu irei remover a pessoa do canal para que ela não fique emporcalhando a calçada. Tá bom? É isso aí, valeu, falou e fui.